Unhas convexas, ou seja, aquela unha que tem o formato de colher, que cresce para cima. É a maior dor de cabeça que a gente tem, é bem complicado de trabalhar com ela. É importante demais que o nivelamento dessa unha seja feito de forma correta para evitar acidente, para evitar descolamento. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu trago várias dicas, eu mostro para vocês na prática a aplicação numa unha que tá bem arrebitada, a gente consegue deixar ela bem nivelada, então também vai ter muita teoria para que vocês entendam qual é a necessidade de fato de trazer esse alinhamento para essa unha, porque não adianta você fazer as coisas sem saber o porquê que você tá fazendo. Então quando você aprende o porquê, fica muito mais fácil a prática depois. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais para você me acompanhar. Lá no Instagram eu trago muitas dicas de como você cuidar do seu perfil, cuidar da sua vitrine para poder vender mais e ter a sua agenda com muitos clientes e clientes de qualidade, certo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa importante e bora lá! Para a gente entender melhor a parte teórica do porquê que a unha tem que estar nivelada não só para estética, mas também para segurança da estrutura, para segurança da cliente, a gente precisa relembrar as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, ou seja, um corpo em repouso tende a continuar em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Ou seja, se a unha não estiver nivelada e qualquer força atuar sobre ela como uma pancada, ela vai quebrar. Geralmente, aonde faz a curva. Então, a gente vê muitos casos dessas unhas que crescem para baixo que quebram no meio aqui da placa, porque é o ápice da curva dela, aonde vai vir a força, a pancada, entortar a unha para baixo e quebrar. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, quanto maior a massa e a velocidade do movimento, maior a força exercida. O que quer dizer? Quando uma cliente bate a unha, a força, o impacto é maior do que parece. Então, se a estrutura da unha não estiver igualmente distribuída, ela vai quebrar aonde não tem o produto. Ou seja, se a unha estiver igualmente distribuída na estrutura, não haverá quebras no impacto. E a terceira lei de Newton, que é a minha favorita, ação e reação. E essa vale para tudo na vida. Para toda ação, há uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. Ou seja, se esta unha sofrer uma pancada e ela estiver nivelada, ela sofre a pancada para cá, a força retorna igualmente para cá. Então, a unha não se quebra. Mas, se essa unha tiver este formato aqui, ela vai quebrar no ápice da curva dela. E se ela tiver esse formato aqui, ela quebra também no ápice da curva. Antes de começar a fazer o procedimento, a gente precisa analisar a unha, a direção do crescimento dela, que nesse caso é bem arrebitado. Analisar também a pele da cliente, a cutícula dela. Neste caso, é uma cutícula muito fina, então eu começo já empurrando com a espátula a pele dela para liberar bem na hora de passar a broca, para não machucar a pele dela, para não criar uma ferida, alguma coisa do tipo. Então agora sim a gente vem com a broca. É importante saber a posição da broca. Ela não pode estar inclinada contra a unha dessa forma. A broca tem que estar deitada rente à lâmina. E a pressão que a gente faz é contra a cutícula e não contra a lâmina. A gente empurra a cutícula da cliente e não a unha. A rotação do motor é um fator importante também. A rotação, eu uso o Marathon
em 1/3 da rotação dele, bem de leve, porque o foco é apenas a limpeza da área da cutícula. Não é para abertura de poros. Aqui eu passo a broca na lâmina da cliente porque ainda tem um resquício de gel do último procedimento dela. Mas eu não faço abertura de poros com a broca. Eu já vou mostrar para vocês como eu faço a preparação da lâmina. Eu não costumo cortar a borda livre das unhas em alguns casos, mas nesse é importante para diminuir a inclinação da unha e facilitar na hora de fazer o nivelamento dessa unha. A abertura de poros da placa eu faço com a buffer. Por quê? A buffer é menos abrasiva. A gente precisa apenas deixar essa unha opaca. Não precisa mais criar ranhuras para grudar o gel. Começa a preparação química com o desidratador, o primer e agora essa parte começa a parte do nivelamento, que é muito importante que você preste muita atenção. Primeiro uma camada bem fina do gel base. Só que antes de secar, você já vem com um pincelzinho fino puxando da borda livre para a área da cutícula esse gel. Para nivelar ela, a gente precisa deixar a área da cutícula no mesmo nível da borda livre. Então, a gente tira todo o excesso de gel base da ponta e leva lá para a área da cutícula para já começar esse nivelamento. Leva para a cabine para secar por 2 minutos. Voltou da cabine e começa o processo de nivelamento. Uma pérola do gel base a gente coloca ali na área da cutícula e vem puxando para frente. Aqui eu exagerei um pouquinho na quantidade, eu já vou tirar para a gente começar esse nivelamento. Pode usar o gel construtor, mas eu gosto de usar o base porque ele é mais malhável na hora de fazer essa parte, essa etapa, e ele não escorre com tanta facilidade como um gel construtor que seja menos viscoso, por exemplo. É importante espalhar bem esse gel por toda a lâmina, mas o acúmulo do gel, vamos dizer assim, ele tem que estar lá para trás. Aqui na frente ele tem que ter pouquinho gel, porque senão a unha vai continuar empinada. Olha de lado como ela já ficou nivelada. Agora a gente seca essa unha na cabine por mais 2 minutos. Agora sim a gente tem uma unha nivelada para começar a aplicar a fibra. Então eu venho novamente com o gel base só na pontinha da unha para acoplar a fibra com cuidado. É importante deixar essa fibra bem organizada para não ter erro. O acabamento começa aqui. Não pode faltar fibra nos cantinhos e olha de ladinho como ela já está nivelada, pronta para começar a construir a estrutura dela. Perfeita. Leva na cabine para secar mais 1 minuto só. E eu já venho recortando a fibra no formato que eu vou fazer. Quando eu comecei, eu não fazia esse processo e eu demorava muito tempo para fazer uma unha e gastava muito produto também. E o acabamento não ficava legal. Então, esse processo ele é muito importante, deixar a fibra já no jeitinho ali do formato que a gente quer trabalhar para facilitar e para ficar mais bonito o acabamento. O gel que eu utilizo e indico que você utilize também é o gel da Victoria Nails. Por que essa indicação? Esse gel, ele tem uma viscosidade muito maior, ele não escorre, é como se fosse um gel controlado, tá? Só que ele também é autonivelante, então ele facilita muito para quem é iniciante, para poder fazer os processos com mais calma, sem escorrer. E também, para quem gosta de redução de tempo, ele é muito perfeito para isso, porque você consegue trabalhar as 5 unhas sem se preocupar com o gel escorrendo, enfim. Esse processo que eu tô fazendo, eu faço em todas as unhas. Eu primeiro dou uma pincelada para hidratar essa fibra. A hidratação da fibra é para que ela não trinque a unha. A fibra ela tem que estar hidratada. Como que você sabe se a fibra está hidratada, devidamente hidratada? Quando ela fica transparente. Ali no vídeo ainda dá para ver que ainda tem uns filetinhos aparecendo. Então, a gente hidrata por cima, hidrata por baixo, usando pouquinho gel, só para ter a certeza de que ela já está transparente, pronta para começar a trabalhar. Não faço pré-curvatura, eu já venho construindo ponto de tensão, que é justamente para reduzir tempo em mesa, tá? Porque essa unha ela já é um pouquinho mais demorada, então o que puder fazer para reduzir o tempo é melhor ainda. E de qualquer forma, eu não trabalho em nenhum tipo de unha com essa pré-curvatura. Eu trabalho assim, ponto de tensão e a curvatura já na sequência. Lembra das leis de Newton? Então agora é hora de aplicar elas. A gente tem que deixar toda a unha
bem construída, com gel bem espalhado, a mesma quantidade de gel em todos os lados, principalmente lá na área da cutícula, porque essa unha ela vai ficar um pouco mais alta. E uma dica valiosa para ver se essa unha está bem nivelada é observar a luz. Se a luz, o reflexo da lâmpada na unha tem curvas, ela não está nivelada, mas se o reflexo da unha estiver reto, ela está bem nivelada. E sempre virando de lado para olhar e analisar se está bem nivelada ou não. Agora com pincel fino eu coloco bem pouquinho de produto só na pontinha da unha para melhorar um pouco mais essa estrutura e fazer com que ela pese um pouquinho essa ponta para não ficar tão arrebitada. Não pode ter excesso. Olha como essa unha já tá maravilhosa, linda, perfeita, pronta para secagem. Eu levo para a cabine por 5 segundos para fazer a curvatura dela e depois mais 120 segundos para secagem completa. Saindo da cabine, a gente dá aquela namorada nessa estrutura que ficou maravilhosa. A gente vai fazer um lixamento manual. Eu gosto de fazer o lixamento direto na broca, mas aqui eu vou fazer ele manual para explicar melhor. Então, a gente começa lixando as paredes laterais, mesmo que é uma almond, na verdade vai ser mais arredondadinha. Eu prefiro começar pelas paredes laterais, sem forçar muito, para não tirar o produto, não danificar a estrutura dessa unha, porque o produto precisa estar nivelado para todos os lados de maneira igualmente distribuída. O lixamento eu começo pela ponta, já para criar esse nivelamento dela, deixar a parte dela bem reta ali em cima. Então, eu começo pela lateral e venho trazendo para o meio, fazendo movimentos para cima e para baixo. A gente sempre tem que olhar como que tá ficando esse lixamento para entender aonde que precisa lixar e aonde que não precisa mais lixar. O lixamento, ele não tem uma regra que tem que ser seguida de tal forma igual para todos os dedos. O que define a forma com que você vai lixar a unha é o que você está vendo ali no momento. Se tem uma barriguinha de um lado, tem que tirar aquela barriguinha. Se tem a barriguinha de outro, tem que tirar também. Então, eu já começo trazendo o formato para essa unha e eu observo agora como que tá grossa a estrutura dessa unha. Com o produto bem distribuído, essa unha não vai quebrar por qualquer coisa. Mas eu percebo que ela ainda está inclinada, então eu volto fazendo o lixamento na ponta e abalauando. Não sei se eu falei essa palavra certa, não gosto dessa palavra. Mas já venho trazendo aquela curvatura para a unha ali no lixamento mesmo. Eu prefiro fazer com a broca esse processo porque ele é muito mais rápido. Mas é importante ter a broca certa para isso e entender do lixamento manual antes de querer partir para lixamento mecânico. Dei uma acelerada no vídeo só para não ficar um vídeo muito longo, mas não tem muito mistério o lixamento. Eu posso trazer um vídeo só sobre o lixamento manual e só sobre o lixamento mecânico. Se você quiser, comenta aqui para mim que eu já faço ele. O lixamento das laterais é preciso ter cuidado para não criar dente. Então, a gente coloca a lixa na pontinha e vai lixando até ela encostar no ponto zero. E ali é o momento de parar de fazer esse lixamento, para não criar o dente ali do lado e estragar toda a estrutura que você fez até agora. Do outro lado a mesma coisa, e agora a gente começa a fazer a inclinação dela, aquela canoinha que eu acho um charme desse formato. Para medir a angulação certa da lixa para fazer a ponta, eu sempre faço assim: encosto a lixa na ponta do dedo até a ponta da unha, e assim eu começo a fazer o lixamento de um lado para o outro. Isso já vai trazer a curvatura da unha de forma natural. Vai ficar umas pontinhas, é normal, a gente passa a lixa para tirar e já vem puxando de trás para frente para fazer a canoa, aquele formato bonitinho. Com a lixa deitada, lá do ponto zero até a ponta, curvando a lixa, e ela já vai tomando a forma da almond. Essa almond ela não vai ficar tão pontuda porque a cliente não gosta, isso é um atendimento real. Eu fiz primeiro uma unha para poder gravar esse vídeo. Ela não faz a cutícula, então por isso eu já tô passando aqui o meu top coat, mas seria neste momento a hora certa de fazer a cutícula, sempre depois do lixamento, nunca antes, porque sem a cutícula a pele ela já fica um pouco mais sensível ainda e aí você pode machucar a cliente. Agora a gente consegue perceber o quão linda que ficou a cor desse gel, ela é maravilhosa. Olha essa unha de lado, bem niveladinha, formato dela bem perfeitinho.
Levo na cabine para secar esse top coat e agora a gente começa a limpeza na parte de baixo da unha. Eu só começo essa limpeza depois de secar o top coat, independente se vai esmaltação ou não. Tem que cuidar para limpar embaixo para não tirar a estrutura da unha. A limpeza tem que ser só ali na pontinha, perceba que eu tô com a broca inclinada, apenas para afinar, porque essa unha fina, ela na verdade ela não é fina, é só uma máscara que a gente faz. A gente não deixa a unha fina, apenas a pontinha, é um disfarce. Então, a broca, ela não pode tirar a estrutura lá de dentro, é só ali na pontinha, de um lado para o outro, cuidando para não machucar a cliente. E se tiver alguma coisa encostadinha lá na pele, a gente tira com cuidado. Essa etapa da lixinha de unha eu também faço, inclusive, principalmente se eu faço esmaltação na unha. Eu sempre passo a lixinha de unha para finalizar, para deixar aquele acabamento extra fino que fideliza e encanta qualquer cliente. E assim a gente pode entregar um resultado maravilhoso. A teoria, ela é um pouco confusa. Eu sei que ela é um pouco confusa, mas é importante que entenda sobre aquelas questões que eu mencionei lá no início do vídeo. E agora com a aplicação, tudo explicadinho, eu espero que você realmente consiga fazer. Treina em você. Nem que uma ideia de treino, se você não tem essa unha que cresce pra cima, é que você coloque um pouquinho de gel só na pontinha da unha e faça essa inclinação na sua unha e testa. Lembra que cliente não é cobaia. Os testes têm que serem feitos primeiro em você e depois em uma modelo. E esta modelo, ela tem que estar ciente, gente, isso é ética. A modelo tem que estar ciente de que haverão testes de que você está estudando. Na minha opinião, um pouco polêmica, modelo não paga, tá? Modelo de cobaia não paga. Por que eu digo isso? Pode dar problema, pode machucar a unha dela, pode ser assim, ó, um fuzuê, um caos pra você, então é melhor não cobrar de cliente para que seja feita a troca. Você faz a unha dela, você estuda e ela te dá o tempo. Então, na hora de pegar uma modelo, explica, ó, é uma troca, o seu tempo pelo meu estudo. Você vai sair com a unha bonita e eu vou poder estudar, mas eu preciso que você me dê o seu tempo, tá? Talvez eu precise de 2, 3, 4, 5, 6 horas. E aí você combina com ela certinho, ok? Tempo também é dinheiro e é muito mais valioso do que dinheiro. Dúvidas? Pergunta, coloca aqui, se precisar a gente volta nesse assunto. Ficou confuso a teoria? Comenta aqui, faz perguntas, só aprende quem pergunta, só aprende quem pratica. Então, bons estudos pra vocês, espero que dê certo. Deu certo? Conseguiu nivelar a unha? Posta no Instagram e marca Carol Lima Nail Designer. Vai ser um prazer pra mim ver vocês evoluindo junto comigo. Um beijo.